Bora, vai começar. Estamos chegando aqui na Rede Brasil de televisão. Obrigado pela audiência, pela companhia. Estamos ao vivo aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Que alegria grande estar chegando com você. Que alegria grande estar na sua casa. De volta agora conversando com Juninho Corrêa, vereador de Cachoeiro, foi candidato a deputado federal, foi o candidato mais votado de Cachoeiro de Itapemirim a deputado federal. Teve uma votação grande demais, porque foi uma eleição difícil, né? Muito disputada, com muitos candidatos, inclusive gente de fora vindo aqui a Cachoeiro buscar voto. Teve voto aí no estado todo, mas Cachoeiro ele saiu com uma votação muito grande. Nós fizemos aquela conversa no calor logo depois da eleição, que foi na segunda-feira, logo acabou a eleição, nós já conversamos. Como é que você avalia hoje, agora de cabeça mais fria, o resultado daquela eleição, para você? Desculpa aí, bom dia aí para todos da rádio e boa noite para quem estiver na televisão também. Verdade. Mas eu faço análise basicamente como eu fiz da outra vez. Eu acho que o resultado dessa eleição foi um bom resultado para mim. Uhum. Eu acho que eu tinha uma meta. A meta não era nem tanto ganhar a eleição de deputado federal, porque eu sabia que, uma primeira vez, né, a gente não conhece, porque eu que vim numa eleição de vereador, que eu não conhecia como funcionava uma eleição de vereador, acabou que eu fui o mais votado. Uhum. Só que não é assim, né? Se você chega a primeira vez, você é o mais votado. Foi porque as condições foram favoráveis. Sim. Nessas eleições, eu tinha uma meta que era o ser o mais votado de Cachoeiro. Uhum. Depois, com o tempo, eu vislumbrei que havia possibilidade de eu ser eleito deputado federal. Então a gente Se você tivesse mais 4 mil votos, você estava eleito. Eu estava eleito. É isso? 4 mil? Tô certo ou tá errado? Tá certo. É isso mesmo, tá certo. Na verdade, duas coisas. Se a eleição fosse 2018, eu estava eleito, porque em 2018 não tinha essa cláusula de barreira de 20%. Isso, exatamente. E se eu tivesse mais 4 mil votos, eu também estava eleito. Uhum. Esses 4 mil votos, se você pegar, né, as últimas eleições aqui em Cachoeiro, nunca teve tanto candidato de Cachoeiro disputando uma eleição de deputado federal. Sim. Nessa eleição foram 9 candidatos a deputado federal de Cachoeiro. Todo mundo tira um pouquinho de voto aqui, um pouquinho de voto ali, não é isso? Você pega 1.800 votos do Moisés, mais, 4, 5 mil votos da Renata, mais 8 mil votos do Braz, mais tem o Josué Batista, entende? Você vai juntando isso daí, quando você junta esses votos, dá cerca de 20 mil votos. Exatamente. Parte desse voto certamente iria para você. Se eu tivesse 4 mil votos desses 20 mil votos, eu estava eleito, entende? Então, assim, a análise que eu faço eu tinha uma meta de ser o mais votado de Cachoeiro, consegui não ser só o mais votado de Cachoeiro, mas ser o mais votado numa posição de muita diferença em relação ao segundo colocado dos outros colocados. Né? Se a gente pega e soma o voto do segundo mais votado, que foi o Diego Libardi aqui, e o quarto, que foi o Braz, né? Se você soma ali, dá mais ou menos a minha votação. Você teve uma votação muito grande, não só em Cachoeiro, mas fora também. Você atribuiu aqui essa votação, porque você é muito novo na política, né? Você foi candidato a vereador, foi o mais votado, 2 anos de vereador, foi candidato a deputado federal e recebeu essa votação. Por que desse voto, você analisando? Por que eu acho que eu tive esse voto? Olha, alguns fatores. Eu acho que, primeiro, tem tanto a questão dessa onda conservadora que ainda foi muito forte nessa eleição. Sim. Né, esse debate direita e esquerda foi um debate muito forte. Então eu vejo que alguns votos que eu tive foi por conta desse eleitorado mais conservador, mais de direita. Que é essa sua bandeira desde lá no começo, sempre foi. Na sua vida toda, né? Eu sempre fui conservador. De levantar a bandeira depois que eu entrei na política, porque antes de ser político, tipo assim, eu não era do movimento muito de pedir voto.
eu sempre fui mais pacato, né? Eu comecei mesmo depois de 2018 que eu comecei a atuar politicamente. Mas eu sempre fui conservador. Então, na política, a gente só mostra isso para as pessoas, né? Não é que a gente muda, a gente mostra. Né? Às vezes a pessoa ela acredita em uma coisa, só que você nunca sabe que a pessoa acredita naquilo porque ela nunca precisou falar. Quando ela entra na política, ela tem que falar. Então, eu acho que uma maneira que eu sempre tive, esse posicionamento meu, e foi justamente no momento em que as pessoas estavam se identificando como conservador. É difícil fazer essa comunicação, explicar, falar. O que é ser conservador? O termo conservador ele foi muito deturpado, até por conta... Porque vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma explicação. Aí vai, ativo o meu lado professor tentando explicar. Né? O conservadorismo, muita gente acha, qual é a sua ideologia? Eu sou conservador. Não, o conservadorismo, conceitualmente, não é uma ideologia. Né? Ser conservador não é você ter uma ideologia, porque o próprio conceito de conservadorismo é justamente a negação a toda ideologia. Por quê? O que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias que tem a pretensão de mudar uma realidade, de mudar não mudar a realidade no sentido de que a gente precisa de um mundo de... Não. É um conjunto de ideias que tem como objetivo tomar o poder para moldar a sociedade a partir daquilo que eu acredito como certo. Então, por exemplo, o comunismo. O que é o comunismo? O comunismo é uma ideologia, um conjunto de ideias de que acredita que o mal da humanidade é justamente as diferenças sociais, as diferenças econômicas. Então, para o comunismo, a propriedade privada ela é a raiz de todo mal, as posses é a raiz de todo mal. Então, para que o mal acabe no mundo, e realmente o comunismo acredita que o mal vai acabar no mundo. Se a gente tirar todas as posses de todo mundo, tudo for em comum, e todo ser humano trabalhar em conjunto para todo mundo sem ganhar nada. Isso sem governo, sem nada. Para o comunismo não pode nem existir governo. É uma coisa que nunca vai existir, porque o ser humano, cada ser humano ele é dotado de vontades, de anseios, de vaidades, que não é simplesmente programado, você não consegue simplesmente adestrar o ser humano a seguir igual um cachorro, todos iguaizinhos, não. O ser humano ele tem vontades específicas. O Parraro tem uma vontade de fazer uma coisa, o Juninho tem vontade de fazer outra, e é legítimo, acho que isso é bom não só para a democracia, mas é bom para a sociedade. E a partir do momento que eu uso os meus talentos e as minhas vontades para produzir algo e ganhar dinheiro em cima daquilo, eu não estou querendo tirar do outro. Muito pelo contrário, eu estou querendo garantir uma ordem social, porque eu estou produzindo algo que eu posso te oferecer, você produz algo que você pode me oferecer, todo mundo sai ganhando, e a gente pode até, na nossa sobra, se tiver algum irmão passando fome, ajudar esse irmão passando fome. O comunismo não tem isso. Todo mundo tem que ser igual a todo mundo, então todo mundo acaba, nas experiências de socialismo... Esse é um sistema que não funcionaria... E as experiências de tentativa só mostrou que a população não quis mais trabalhar, que a população se acomodou. Beleza, então, isso são ideologias, isso é uma ideologia. O conservadorismo, ele é justamente a negação à ideologia, por quê? Porque o conservador, ele olha assim o mundo e fala, olha, não adianta a gente querer viver à base de o que minha ideologia quer para poder tomar o poder, porque sempre alguém sai prejudicado. Eu sempre vou ter que ter um governo autoritário para poder tomar o poder, para poder obrigar a escravizar as pessoas até chegar ao ponto do que a minha ideologia quer. Então o conservador, ele, além de negar as ideologias, ele é um cara das tradições. Por quê? Ele olha o que a história nos mostra. Então, se a história nos mostra que algo deu certo, então vamos seguir com esse algo que deu certo até o dia que a gente vê que tem alguma outra coisa melhor. Por exemplo, livre comércio, a livre iniciativa, o comércio livre, o empreendedorismo. A história já mostrou para a gente que a liberdade econômica ela foi o único sistema econômico que gerou riquezas no mundo.
Nenhum outro sistema, você pode falar qualquer um, você pode tentar dizer, não, mas tal sistema assim assado, ele poderia ser melhor. Não, ele poderia, mas ele não foi. O único que conseguiu gerar riquezas e diminuir a pobreza foi a liberdade de negociação, liberdade de comércio, o livre mercado. Foi o único que conseguiu. Então, o conservador, por exemplo, eu não sou liberal. As pessoas acham que eu não sou liberal na economia. Não, muito pelo contrário. Justamente por ser conservador, eu entendo que o liberalismo econômico está certo. Eu não sou liberal porque eu não acho que a gente tenha que viver como átomos, porque o liberalismo é isso. Ele acha que cada indivíduo é ele por si mesmo e não depende dos outros. Não, eu dependo de um corpo social. Sim. Eu dependo da minha família. Para mim, o núcleo social mais forte é a família. Não é nem o Estado, nem a PM, é a família. Por isso que ela é tão atacada. Aí, a minha pergunta lá atrás foi... Aí por que é difícil comunicar o que é ser conservador? Por conta disso. Porque é difícil você mostrar para as pessoas que o conservador não é o cara que não gosta daquilo que é diferente da tradição. Acaba indo para um debate muito raso, né? Parece que o conservador é aquele que rejeita tudo que é contrário à tradição. Não. Muito embora a gente viu na tradição que a família é composta por homem e mulher, mas, cara, você tem... um casal homossexual ou um par homossexual, não sei como é que é o nome que eu posso dar para isso, mas se tem, eu como conservador não tenho que infringir a vida dele dizendo que ele está errado ou que não. Eu sei que o núcleo familiar é um núcleo forte porque a história, a tradição me mostrou. Mas aquilo dali é a liberdade dele, é a vontade específica dele, é uma realidade da vida pessoal dele. Se ele quiser viver com um homem e quiser constituir a família dele com um outro homem ou uma mulher com uma outra mulher, isso está na liberdade deles. O conservador também tem que olhar isso. É a liberdade individual de cada um em alguns momentos específicos. E não só olhar, mas respeitar isso. Respeitar, obviamente. Né? Igual, por exemplo, mulher. Eu, por exemplo... se eu algum dia casar, não sei se eu vou casar, não sei se eu vou constituir família, mas vamos supor que eu case algum dia. Eu vou conversar com a minha esposa e vou falar com ela se ela quer se dedicar ao lar e à nossa família enquanto eu trabalho e trago. Se ela falar, não, tudo bem, é isso que vai me fazer feliz, me dedicar à família, ter o meu papel de mulher como a dona da casa, a que provei o lar, tudo bem. Agora, se ela falar assim, não, eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência financeira, tudo bem também. Porque eu acho o seguinte, eu acho que hoje, principalmente hoje em dia, com o mercado de trabalho que nós temos, é importante que a mulher trabalhe, é importante que a mulher tenha um local dela da sociedade, na vida econômica dela, né, ser garantido. Eu gostaria que a minha mulher pudesse se dedicar ao lar. Mas se ela não quiser, tudo bem também, o conservador entende isso. As pessoas acham que o conservador é um animal, é um homem das cavernas. Agora, que prende a mulher dentro de casa, que os gays têm que ficar todos dentro do armário. Esse é um debate muito recente, essa questão, né? Segura aí que eu volto depois do intervalo comercial. Já, já. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Olha na sua tela os produtos Cofrio, que delícia. Essa linguiça é a melhor do Brasil, depois de assada fica com aquela suculência, com aquele tempero que só ela tem. E essa calabresinha da Cofrio, que delícia, gente. Essa aí, ó, que delícia que é esta calabresinha, gostosa demais. Lembrando que os produtos Cofrio você encontra em todo o estado do Espírito Santo, nas mercearias, nas padarias, nos açougues, nos supermercados. Leve Cofrio para casa, leve qualidade, sua família merece o melhor. Cofrio, sabor a toda a prova. Juninho, ficou no ar a pergunta, então, se o Bolsonaro é realmente o garoto propaganda do conservadorismo ou não, se ele realmente representa o conservadorismo ou não, no que faz, no que fala ou não. Eu acho que é o seguinte, acho que mesmo com todos os defeitos do Bolsonaro, defeito que todo ser humano tem, obviamente, né? Ele com certeza ele é o grande representante do conservadorismo, não adianta falar que não, basta você ver, né, o quanto que o Bolsonaro consegue ainda arrastar e mobilizar, né, um público muito forte no Brasil.
ele fez com que 58 milhões de pessoas saíssem às urnas para poder votar nele. Não adianta falar que o Bolsonaro não é, ou não, ele representa sim, ele ainda é o baluarte do conservadorismo, ele é essa figura que vai, ainda durante um bom tempo, conseguir agregar elementos conservadores, não adianta, os grupos ainda tem o nome ainda de Bolsonaro Cachoeiro, Bolsonaro Muqui, e vai continuar assim por um bom tempo, até o dia que o Bolsonaro tiver que se aposentar e alguém ocupar o espaço dele na política. A política é assim, um cara aposenta, alguém tem que ocupar o espaço. E é preciso separar também o seguinte, né? E aí eu só, para complementar aquela questão, porque o Bolsonaro tem umas falas. Olha, o conservadorismo, eu acabei de dizer que o conservadorismo não é uma ideologia. Por não ser uma ideologia, ele não está dentro de uma caixinha em específico. Se você chamar o Calegari aqui para poder falar o que é conservadorismo, ele vai falar basicamente a mesma coisa, que é negação de ideologia, tal. Só que talvez o Calegari ele vai ter uma visão de conservadorismo um pouco diferente da minha. Talvez você tenha uma visão de conservadorismo em São Paulo um pouco diferente da minha, de outros candidatos, do Manato diferente da minha, e do Bolsonaro a mesma coisa. Eu acho que algumas coisas de diferente que possam existir, não é porque o cara não é conservador, é porque justamente a gente não está dentro de uma caixinha. Então, às vezes, o Bolsonaro, igual, por exemplo, o Bolsonaro já falou essa questão aí, porque se eu tivesse um filho isso, porque eu dei uma fraquejada. E eu acho que isso tem muito mais a ver com a personalidade do Bolsonaro, aquela personalidade de um tiozão, do cara que veio do interior, ele veio mesmo do interior, que tem essas piadinhas mais humor negro que a gente fala. Eu acho que tem muito mais da personalidade dele do que, de fato, num querer político dele de fazer algo. Tanto é que as pessoas falavam que o Bolsonaro vai ganhar, vai perseguir gay. Não. Posso falar, no governo Bolsonaro foi aprovado até uma legislação, um auxílio para homossexuais que fossem abandonados pela família. Então, assim, isso foi no governo Bolsonaro. Né? Foi o governo que mais aprovou legislações que pudessem proteger a mulher no governo Bolsonaro. O governo que iria perseguir gays, mulheres, todo mundo. Não foi isso. Vale lembrar, inclusive, que a gente sempre fala disso, né? O Bolsonaro, ele às vezes, ele até faz uma coisa e fala outra. Né? Talvez ele até acaba sendo prejudicado pelo que ele fala, e não pelo que ele faz, porque ele faz uma coisa... Por exemplo, eu particularmente, no primeiro ano do governo Bolsonaro, que ele sempre ia naquele cercadinho ali, eu falava assim, caramba, que bacana o presidente indo todo dia conversar com a população, falar com a imprensa, tal. Às vezes dava uma cabeçada, às vezes falava umas coisas assim, só que estava num momento bom do governo e do Brasil. Quando chegou o período da pandemia, eu falei, caramba, vai embora, fica quieto. Por quê? Porque a imprensa já sabia como ele era, já sabia a personalidade dele, então ela já sabia como provocar para ele perder a paciência. Isso. Tanto é que quando o repórter pergunta aquela vez e fala, morreram tantas mil pessoas. Aí ele fala, e daí? Eu tenho certeza absoluta que aquele e daí não foi para as mortes, foi um e daí de protesto ao jornalista querendo jogar para cima dele a culpa de mortes que não é dele. Então, tipo assim, imagina um cara exausto, todo dia ali, vendo aquele monte de confusão acontecendo. Cara, quando ele vê a pessoa colocando culpa em cima dele, eu falei, e o que eu tenho com isso? Sabe, eu acho muito natural. Eu sei que não é postura que um chefe de Estado deveria ter, que ele deveria não ter respondido o repórter, mas eu também imagino... Olha que ele é um ser humano. Sim. Um ser humano que está num momento de tensão. Agora, quando a gente fala de voto, fala de eleição, e aí nós estamos falando que você é político, né? É um pretenso pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro, na próxima eleição agora. E a gente percebeu também nessa eleição que, por conta desse discurso, nós tivemos dois discursos aqui. O discurso que o Lula representou e o discurso que o Bolsonaro representou. Né? E nós percebemos também que os dois tiveram dificuldade de furar... É aí que tá. Eu não sei se em Cachoeiro a gente conseguiu ter tanto o discurso do Lula, sabe por quê? Os candidatos realmente de esquerda em Cachoeiro... No Espírito Santo. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Porque os de esquerda em Cachoeiro não tiveram muito... Aí não é nem Cachoeiro, Espírito Santo. Aí quando eu estou falando essa questão, porque a pergunta, porque eu estou citando isso, para citar os dois candidatos. Nem Lula nem Bolsonaro conseguiu furar a bolha. Ou seja, eles se mantiveram dentro da bolha do seu eleitorado e nenhum nem outro conseguiu furar a bolha.
Você, como é que você vê isso? Você vai com um discurso para ter esse voto da direita sem chegar no voto da esquerda? Como é que vai ser? Olha, eu acho que voto da esquerda, eu não vou ter. Uhum. A gente viu aqui em Cachoeiro que a esquerda ela representa 30% do eleitorado, porque foi o que o Lula teve. Mas é a esquerda mesmo isso? Ah, sim, acho que é a esquerda. É. Eu acho que quem não é de esquerda não votaria. Será? Acho que não. Acho que. Mas no voto no Acho que o Lula... voto da esquerda mesmo é um voto. O fato do cara votar no Lula não quer dizer que o camarada é de esquerda. Totalmente. Não sei, o fato do camarada acho... votar no Bolsonaro não quer dizer que ele é totalmente da direita. Ele não, votou. Às vezes votou às vezes votou no Bolsonaro para não votar no Lula, às vezes votou no Lula para não votar no... Mas veja bem. Eu não vejo um cara da esquerda, por exemplo, votando no Bolsonaro para não votar no Lula. Eu vejo um cara da esquerda. Tudo bem, um cara da esquerda que não quer o Lula. Ele vota em branco, mas não votou no Bolsonaro. Porque, pro cara da esquerda, um Bolsonaro da vida é 1000 vezes pior do que um Lula que ele não gosta. Assim, pro cara da direita que não gosta do Bolsonaro, o Lula ele é 1000 vezes pior do que um Bolsonaro. Então, aquele cara... Eu vejo o seguinte, eu vejo que o voto da esquerda é 30% aqui em Cachoeiro. Ah, então o voto da direita é 70%? Não. Ali você engloba o voto da direita e o voto do centro. Eu acho que a maior parte do centro em Cachoeiro votou no Bolsonaro. Eu não consigo ver... Talvez uma pequena parte do centro vota no Lula. Não estou dizendo isso. Uma centro-esquerda, isso existe. Mas essa centro-esquerda eu já jogo para a esquerda. Por quê? Porque esse eleitor aqui do Lula, eu acho que eu não consigo... Não é que eu não consigo ter. Eu consigo ter alguns votos. Mas o grosso desse voto aqui não é meu. Porque é um voto mais ideológico mesmo. É um voto mais a partir daquilo que é o ideal dele de política. Entende? Então, é um voto que eu sei que eu não vou conseguir tanto, porque é o eleitor mais consciente, vamos colocar assim. Na consciência dele, ele sabe que eu posso ser uma ameaça ao projeto da esquerda. Então, eu tenho aqui 70% para poder correr atrás. Numa eleição... Você tem uns 30% de voto da direita, realmente, e o restante para você conquistar. Vamos colocar assim, eu tenho 22% que foi meu, que eu tive como deputado federal. E aí é furar a bolha. Aí eu furo a bolha, aí eu começo a conversar, não só com a direita, com o centro. E eu vou fazer isso como candidato a prefeito. Eu vou conversar não só com a extrema-direita, ou eu não sei se tem extrema-direita em Cachoeiro. Acho que não tem. Cachoeiro é mais direita e centro-direita. Mas eu vou conversar com todos os elementos da direita, centro-direita e centro. Né? É esse o núcleo que eu vou conversar. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu quiser ter governabilidade, quiser ter condições de governar Cachoeiro, eu tenho que ter a maioria. Sim, e a maioria está aqui. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui dentro do que pode acontecer. Estamos aqui imaginando pelo que as coisas vêm acontecendo aí, dos bastidores que a gente acompanha, comportamento no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim. Digamos que o Bolsonaro receba uma condenação aí, cassado seus direitos políticos por 6, 8 anos. E aí seria praticamente o fim do Bolsonaro. O bolsonarismo sobrevive sem o Bolsonaro? Vamos lá. Eu acho que... Não sei se eu posso tratar isso de bolsonarismo ou como da direita que nós estamos falando aqui. Sim. Eu entendi. Quando você falou bolsonarismo... O bolsonarismo do Bolsonaro... exatamente. Sim. Olha, eu não gosto muito de tratar hipóteses tão extremas assim, porque é um cenário, uma realidade que muito diferente, sabe? Porque a gente viu isso acontecendo com o Lula em algumas condições específicas que depois ele foi descondenado, né? Então isso aconteceu com o Lula, foi descondenado e ganhou a presidência da República. Com o Bolsonaro vai acontecer isso? Eu não sei, talvez ele... Vamos supor que ele caça o direito... Porque eu acho que estão doidos para poder caçar o direito político dele, né? O sistema está doido. Então, vamos supor que caça os direitos políticos dele, ele vai preso e ele... Eu acho que para o eleitor mais conservador, mais de direita, pode até ser um choque muito grande a ponto de ter uma mobilização muito grande para
para que não só não aconteça, mas para poder reverter. Uhum. Ao passo que talvez a imagem do Bolsonaro caçado politicamente como um perseguido político pode suscitar novas lideranças que possam ocupar esse espaço num período de curto prazo, entende? Sim. Então, eu acho que pode talvez acontecer isso. Eu acho que o Lula não conseguiu fazer isso com o Haddad. Porque nós estamos falando de duas situações completamente diferentes. O Lula foi caçado e preso numa situação diferente, acusado de roubo, de coisa. O Bolsonaro seria diferente. O público do Lula é um público que não aceita essa narrativa, né? Então, o Lula, o problema foi o seguinte: o Lula ele não conseguiu criar lideranças. A verdade foi essa. Né? A Dilma não foi a liderança que o Lula criou. Não, o Lula colocou a Dilma e colocou a segunda vez também. Um poste. Assim como o Haddad. O Haddad ele não conseguiu criar essa liderança. O Bolsonaro, eu vejo que ele conseguiu criar a liderança. Ele conseguiu fazer governadores, senadores, deputados federais aliados a ele. Quem no Brasil hoje ocuparia esse espaço do Bolsonaro hoje? Eu acho que o Tarcísio ocuparia. Tarcísio, ele vamos supor, é uma grande liderança, vamos supor num o cara não ganhou em São Paulo à toa, não, né? Não ganhou à toa. Ele ganhou até com mais voto que o Bolsonaro. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar que o Bolsonaro foi caçado politicamente, conseguiram tirar ele da jogada. Cara, ele consegue suscitar um governador de São Paulo para poder ser presidente do Brasil. Ou pelo menos cacifar ele para disputar de igual a igual com o Lula lá na frente. Não sei se vai ser o Lula ou se vai ser o sucessor do Lula. Então, assim, eu acho que mesmo com esse desgaste que pode acontecer por conta de uma possível condenação, nós hoje temos elementos que nós podemos... E isso não enfraquece o PL nos municípios na sua avaliação, não, independente do que acontecer lá na frente. Não, independente do que acontecer, acho que não enfraquece. Meu amigo, até porque eleição municipal a gente sabe que o debate é um debate mais pé no chão, né? É outra eleição, tá aqui do lado do eleitor, é um outro discurso, é um outro debate. Juninho, obrigado por ter vindo aqui no programa. Uma alegria grande receber você aqui. Sucesso. Estamos de volta, né? Estamos de volta. Você já descansou bastante depois da eleição, né? Pois é, acabou que não só descansei, mas eu... Você tirou 35 dias de férias. Aqui, obrigado, tá? Um abraço a você. Falou, obrigado. Valeu. Obrigado a todos aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Turma, fechando nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus. De volta amanhã, 7h30 da noite, se Deus quiser.